Como uma nação transita de uma liderança espiritual corrupta para uma voz profética que seja realmente autêntica? Pois bem, os primeiros 3 capítulos do livro de 1 Samuel narram exatamente essa transição. É uma crônica que tem seu início na angústia de uma mulher estéril e que culmina na própria voz de Deus ecoando durante a noite, marcando, assim, um ponto fundamental na história da redenção de Israel. Para que a gente possa compreender bem essa transição, vamos examinar a narrativa em 5 movimentos. Primeiro, o voto de Ana. Depois, o seu cântico de gratidão. Em seguida, a corrupção sacerdotal que estava vigente, a inevitável sentença divina e, por fim, o despertar do profeta Samuel. A nossa análise começa no seio da família de Eucana, um homem de Efraim. A estrutura da sua casa era, na verdade, o palco de uma aflição pessoal muito profunda. A esterilidade de sua amada esposa Ana, e a gente precisa lembrar que numa cultura onde a descendência era um sinal de bênção, a ausência de filhos era uma fonte constante de humilhação e de dor. O texto bíblico estabelece uma tensão doméstica muito clara. Elcana amava Ana e demonstrava isso dando-lhe porção dupla do sacrifício. No entanto, a sua rival, Penina, que lhe tinha dado filhos, a provocava continuamente. O autor sagrado é explícito. A causa da aflição de Ana era o próprio Senhor, que lhe havia cerrado a madre, o que adiciona uma dimensão divina a todo esse sofrimento. E é na peregrinação a Siló, o centro do culto de Israel, que a amargura de Ana transborda. Ali, diante do santuário, ela derrama sua alma em uma oração silenciosa, mas de uma agonia profunda. E ali, ela faz um voto solene, um pacto de Nazireu, que era uma consagração especial e para toda a vida, prometendo dedicar o filho que tanto desejava ao serviço perpétuo de Deus. O Senhor ouve, a súplica de Ana é atendida. A promessa se cumpre e ela concebe e dá à luz um filho. O seu nome, Samuel, serve como um memorial perpétuo da origem de sua vida. O próprio nome significa pedido a Deus, um testemunho de que ele é a resposta direta a uma oração de fé. Ana foi fiel ao seu voto. Após desmamar o menino, ela o leva a Siló e o entrega ao sacerdote Eli para servir no santuário. E esse ato, um ato de suprema devoção, é seguido por uma das mais poderosas expressões de louvor de todo o Antigo Testamento, o Cântico de Ana. Neste cântico, que é profundamente profético, a experiência pessoal de Ana se expande, sabe? Ela se torna um princípio teológico universal. Ana não está celebrando apenas o seu próprio livramento, mas a própria natureza de Deus, que reverte as fortunas humanas. O Senhor quebra o arco dos poderosos e fortalece os fracos. Sem saber, Ana está cantando a sentença da casa de Eli e, ao mesmo tempo, a ascensão de seu próprio filho. Este cântico é, na verdade, o roteiro divino para o que está prestes a acontecer. Agora o texto se move. Ele sai da piedade pessoal de Ana e nos leva para a decadência institucional no coração da adoração de Israel. O contraste é gritante. Enquanto o menino Samuel é dedicado ao serviço sagrado, os responsáveis por esse serviço, os filhos de Eli, o profanam. A Escritura não mede palavras para descrever a condição espiritual de Hofni e Finéias. A designação bíblica para eles é filhos de Belial, o que significa homens imprestáveis, que não conheciam ao Senhor. A conduta deles estabelece o pano de fundo perfeito para o juízo que era iminente e para a necessidade de uma nova liderança. Aqui nós vemos o abismo moral que existia em Siló. De um lado, o menino Samuel crescendo em estatura e favor, ministrando como uma estola de linho, um símbolo de pureza. Do outro lado, Hofni e Finéias, que abusavam do seu poder para roubar as melhores partes dos sacrifícios e ainda para cometer imoralidade sexual na própria entrada do santuário. Bom, essa corrupção não poderia permanecer sem resposta. Deus envia um homem de Deus, um profeta anônimo, para confrontar o sumo sacerdote Eli. E a mensagem que ele traz é uma sentença formal e terrível de juízo sobre toda a sua linhagem sacerdotal. A acusação divina é direta, penetrante. Eli é responsabilizado não apenas pela sua falha em repreender os filhos, mas também por sua cumplicidade. Ao permitir que eles profanassem as ofertas e ao participar dos despojos, ele demonstrou que honrava mais seus filhos do que ao próprio Deus. A sua prioridade estava fundamentalmente desalinhada.
O palco, então, está montado para o clímax da narrativa. O texto nos informa que, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. É nesse exato silêncio espiritual que Deus escolhe falar, e não ao sumo sacerdote idoso, mas ao jovem servo. A cena se desenrola com uma sequência de chamados que revela a inocência de Samuel e o torpor espiritual daquela época. Ele confunde a voz de Deus com a de Eli. E, ironicamente, é o velho sacerdote cuja própria conexão espiritual já tinha se enfraquecido que finalmente discerne a origem do chamado e instrui o menino sobre como responder. A quarta chamada, então, encontra um servo preparado para ouvir. A primeira mensagem profética de Samuel é pesada. Deus confirma, através do menino, o juízo que já havia sido pronunciado contra a casa de Eli. E a razão para a sentença é reiterada: a iniquidade consciente dos filhos e a falha de Eli em exercer a disciplina necessária. Sacrifício e oferta não poderiam mais expiar tal pecado. A narrativa termina com a consolidação da nova ordem espiritual. De norte a sul, em toda a extensão da terra, o povo reconheceu que o silêncio divino havia terminado. Samuel estava estabelecido como profeta do Senhor. E assim se consolida essa transição crucial. O sacerdócio hereditário e corrupto dá lugar a um profeta chamado diretamente por Deus, inaugurando uma nova era na maneira como o Senhor se comunicaria com o seu povo. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise foi edificante, fica o convite para se inscrever no canal e curtir. E gostaríamos muito de ler a sua reflexão. Qual lição teológica mais se destaca nestes capítulos de 1 Samuel? Fica o convite para compartilhar essa percepção nos comentários.